Muito bom, seres de luz. Então, vamos nessa iniciar o nosso conteúdo de hoje. O conteúdo dessa aula, ela tem, né, como objetivo atender pessoas que buscam esses tópicos que eu vou trazer aqui. Então, se você que está aqui comigo de alguma forma tem interesse, né, busca esses tópicos que eu vou trazer aqui, esse conteúdo definitivamente é para você, tá bom? Se você está em busca de expansão de consciência, de entender mais do que você entendeu até aqui, esse conteúdo definitivamente é para você. Se você está em busca de entender mais sobre as dimensões, né? Olha, eu estou na terceira, eu quero saber o que é a quarta, quinta, sexta, para baixo, para cima. Definitivamente o conteúdo de hoje vai atender esse ponto, que é a compreensão, a ampliação de visão sobre as dimensões. Se você busca aprender caminhos de conexão com essas dimensões, né? Você sente lá que, né, gostaria de ampliar a conexão, legal. Agora eu sei que existe faixas de dimensões diferentes da nossa, mas como é que eu faço, né? O que eu faço para ampliar essa conexão e como é que eu uso essa conexão? Aqui você também, no conteúdo dessa noite, vai ampliar bastante a visão sobre esse ponto. Se você busca avançar na elevação do seu ser, elevação de frequência, elevação de vibração, elevação de consciência, esse conteúdo de hoje vai contribuir com você também. Se você busca evolução espiritual, ou seja, né, ampliar a sua conexão, desenvolver mediunidade, entender sobre canalização, aqui hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E se você está buscando também a abundância, porque hoje eu vou trazer uma conclusão que vai trazer para vocês realmente a conexão com todo o todo, né? Porque às vezes a gente quer separar, né? Ah, não, a vida profissional, a vida pessoal, a vida. E está tudo interconectado, não tem separação. Então, se você está buscando abundância, não só falando em questão financeira, mas falando de uma abundância que reverbera na vida como um todo, né? Uma abundância no amor, na paciência, na alegria, na paz, financeira também. Com certeza o conteúdo de hoje vai também contribuir se você é um buscador de abundância, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, para a gente iniciar, eu quero perguntar se as pessoas que aqui comigo estão sentem que parece que existe uma barreira invisível entre você e a vida que você deseja. Tá? Esse é o primeiro ponto. Você que está aqui pode deixar no chat para mim se você tem esse sentimento de que você está sempre indo atrás, indo em busca de algo, mas está sempre como se tivesse realmente uma barreira, algo que impede você de fazer a conexão com aquilo que você deseja, tá? Você tem esse sentimento também de que, né, parece que você está sempre muito perto, vai alcançar, mas não chega. Aí vou trabalhar mais um pouco, não, vou fazer mais um pouco, não, vou fazer mais um pouco. E aí fica realmente com aquele sentimento de que tem algo contra, tem uma energia, né, que não deixa você acessar o que você está buscando. Alguns falam, é o mal, é o inimigo, né, enfim, aí outros já falam que talvez é porque não merece, porque Deus acha que não é o momento, enfim. Então, fica sempre naquele lugar realmente, né, de busca por ir para uma direção, um cenário, uma realidade, mas aquela realidade está sempre muito mais distante do que realmente a gente gostaria, né? E mesmo que dê passos, mesmo que estude, faça curso, avance, trabalhe, ainda assim parece que a distância continua sempre a mesma, né? Então, se você é essa pessoa, me deixa saber aqui, tô vendo que o pessoal já está escrevendo, legal, muito bom, deixa eu ver, sim. Sinto como se eu desse um passo para frente e dois para trás, eu também, olha que legal, sim, eu estou exausta de tentar romper essa barreira, que legal, olha aí, tá todo mundo, então, somos todos um, né, unidos com os mesmos desafios, vamos dizer assim, né, porque isso é realmente algo que nos une, vamos dizer. E você que está comigo aqui também sente que existe um sussurro de algo superior que tenta te guiar para você vencer essa barreira, mas que você consegue, escuta, mas não escuta, sabe aquela coisa tipo assim, parece que eu tenho alguma coisa tentando falar para mim, mas parece que eu não estou escutando direito. Ou escuta, daqui a pouco escuta a direção de outra, né, vozes de outra direção, direcionamento de outras dimensões, e aí se perde de novo no caminho, né? Vem uma instrução de cima, daqui a pouco vem uma instrução de baixo, daqui a pouco você não sabe se vai para um lado, se vai para o outro, e aí a gente fica mais perdido que segue tiroteio aqui, né? Recebendo mensagem de tudo que é lado e não sabe ao certo qual que a gente segue. Então, se você também é essa pessoa que tem esse sentimento de que tem algo que está tentando te guiar, que está tentando levar você, que está tentando te direcionar, mas que parece que está faltando, talvez, limpar o canal da conexão para poder efetivamente receber, tá?
Vamos ver aqui. A Rosana falou, pelo contrário, quando coloco algo em minha mente, vou fazer algo, começo a ver isso realizando e consigo, mas só consigo realizar pequenos projetos. Quero conseguir realizar coisas maiores. Que legal, Rosana, perfeito. Momento em que sinto que algo muito bom se aproxima, mas em seguida a realidade vem me puxar o contrário para a dificuldade. Olha aí, André relatando aqui também essa dificuldade, né? Que esse movimento exatamente, né? De eu vou, mas parece que aí o que eu desejo se afasta de mim, aí parece que eu já não estou mais. O que parecia que era perto já volta a ser distante de novo. Enfim, vamos hoje também trazer um pouquinho de consciência do que é essa barreira invisível que está entre você e a realidade que você tanto deseja, tá? Então vamos lá, para quem está chegando, eu quero rapidamente falar um pouquinho sobre a minha trajetória, né? E apresentar. Eu quero, né, para quem, principalmente para quem é a primeira vez, eu vi que tem bastante gente de primeira vez aqui. Então, muito prazer. Meu nome é Amanda Sota. Eu sou terapeuta multidimensional e mentora espiritual já há mais de 5 anos. E eu atuo em conexão com as dimensões mais elevadas, egrégoras de luz que estão, de certa forma, contribuindo para a evolução da raça humana nesse momento da transição planetária. Sim, a raça humana está sendo convidada para uma evolução, porque nós estamos recebendo tecnologias, inteligência artificial, não dá para manter-se vibrando baixo, não dá para manter em baixa consciência com tudo que está chegando aqui na Terra. Se a gente mantém a baixa consciência com tudo que está chegando, é provável que a gente se autodestrua, né? Ou se a gente se domina uns aos outros. Então, é importantíssimo quando um lugar, né, como a Terra recebe o que nós estamos recebendo aqui, que a consciência seja elevada. Então, existe aí uma egrégora, as egrégoras das dimensões mais elevadas atuando diretamente, contribuindo para a elevação da consciência barra frequência, né, que está tudo interligado, da raça humana. E eu, né, me considero uma soldada da luz, um ser de luz aqui embaixo, atuando em conexão. E não só eu, tem muitos seres de luz aqui encarnados nesse momento, né, do pós-pandemia, para ajudar a humanidade realmente a vencer tudo aquilo que vem vencendo a raça humana. Então, já foram mais de 10 mil almas conduzidas nas vivências e ativações multidimensionais que eu faço. Hoje não é uma vivência especificamente, hoje é um conteúdo sobre ativação multidimensional, mas eu ofereço vivências também. E tanto individual, né, sessão particular, mentoria, como também as vivências em grupo. Então, já tive grupos de 200 pessoas ao mesmo tempo, 300 pessoas ao mesmo tempo. Então, somando tudo, dá bem mais de 10 mil. Já perdi as contas, porque já faz 2 anos que eu abro esses portais de conexão. A cada 15 dias, para vocês terem uma ideia, e sempre vem uma quantidade considerável de pessoas fazer essa conexão multidimensional. Então, já tem muitas almas que experimentaram essa vivência, vamos dizer assim, e, né, de certa forma, aprenderam a usar a multidimensionalidade a favor dos seus processos de evolução, cura, elevação de consciência e ampliação da conexão com a espiritualidade, tá? Então, mas nem sempre foi assim, vamos dizer assim, né? Como diria. Na verdade, eu vou contar rapidamente a história para vocês. Eu sou uma pessoa muito sensível desde pequena. Então, eu sou aquela criança que via coisas, ouvia coisas. Eu já tinha conexão com as dimensões, com outras dimensões, desde muito pequena, né? Eu era aquela criança estranha que os pais falavam que muitas vezes é doida, vai dormir, menina, que isso daí é coisa da sua cabeça. E eu não, eu tô vendo, não, eu tô ouvindo, e no final das contas, a minha família vem de base católica, né? Até minha mãe, uma época, foi para a igreja evangélica, mas não tem conexão nenhuma com o mundo espiritual, não tinha conexão nenhuma com o mundo espiritual. Então, não conseguia, de certa forma, me contribuir, me ajudar a entender o que estava efetivamente acontecendo, né? O que efetivamente vamos dizer assim, era tudo aquilo que eu estava vivendo. Então, com aproximadamente 15 anos, eu não sabia gerenciar a minha frequência, então, obviamente, eu não conseguia decidir para que direção eu ia fazer a conexão, né? E aí eu pedi para fechar. Com 15 anos, eu me lembro de ter ido na igreja e pedir, pelo amor de Deus, não dou conta, não estou suportando realmente, né, essas conexões. E de uma forma mágica, realmente meus canais fecharam com 15 anos e com 33 anos, na época da pandemia, foi quando começou efetivamente a minha ativação multidimensional. E aí o canal não abriu, não, eu costumo dizer, né, ele arreganhou. Foi realmente um processo de muita expansão do canal espiritual, vamos dizer assim, né, abertura de mediunidade e tudo mais. Eu não abri a conexão apenas com quarta e segunda, como a maioria, mas eu abri com quinta também, o que me faz entrar no desafio de ter que gerenciar a conexão com a primeira. E foi nesse momento, nessa abertura nessa ampliação dos canais espirituais,
que eu recebi a chave das conexões com as outras dimensões, que é a mesma chave que eu usei para a minha evolução, que eu usei nos atendimentos individuais, que eu formo terapeutas multidimensionais entregando hoje essa chave, e que eu abro os portais em grupo também. Então, foi nesse momento, né, que eu recebi um conhecimento que me deu a possibilidade de realmente de entender mais sobre as dimensões, todas as dimensões em geral, tá? Então, um pouquinho, né, da minha história para quem não me conhece e entender um pouquinho aí de como foi essa jornada, tá? E durante esse processo, como eu falei para vocês, com 33 anos, realmente comecei uma conexão muito maior com as dimensões mais elevadas e também comecei a ser literalmente educada, né, treinada e guiada por essas egrégoras de luz. E aí foi um processo de muito aprendizado, autoconhecimento, busca, leitura, para entender um pouco melhor como, né, por quando é que eu conectava para cima, por que eu estava conectando com de baixo, como que eu fazia para estabilizar o meu ser diante daquelas, né, vamos dizer, a minha mente, ela parecia uma rádio com várias conexões e às vezes entrava voz de um lado, voz do outro, e aí eu realmente durante uma parte desse processo, foi muito desafiador porque eu não sabia como desconectar essa rádio do lugar errado e como conectar essa rádio no lugar certo. E aí foi que eu comecei a entender mais sobre frequência, energia e vibração. E aqui é um ponto muito importante que eu quero compartilhar com vocês. Esse é aquele momento, né, de vocês, quem estiver anotando aí, aproveitar, que esse é uma parte importante do conteúdo, tá? Na verdade, entender que nós somos seres que, apesar de parecer matéria, a gente, na verdade, somos energia em essência, né? Então, a gente tem esse corpo físico, eu costumo dizer, esse tubinho de carne, que é o nosso avatar aqui na Terra, que a gente usa para fazer a entrada na matéria, para fazer os movimentos aqui na matéria, mas nós não somos esse tubinho de carne, né? Nós somos a energia que está dentro, que a gente chama de alma, espírito, mas que está dentro desse tubinho de carne, literalmente, né? E lá dentro dessa estrutura física que nós usamos para transitar aqui na matéria, nós temos o coração, que é o que pulsa e o que cria um campo eletromagnético para que as partículas se mantenham unidas. Então, eu e você somos, né, vários átomos unidos. Existe um campo eletromagnético em volta do nosso ser, criado pela pulsação do nosso coração, que justamente mantém a gente sendo matéria, a gente sendo um corpo, tá? Um corpo físico. Tanto, né, que se esse coração para de bater, a gente precisa rapidamente, vamos dizer, enterrar a pessoa, porque as partículas vão começar a se decompor, porque acabou o campo eletromagnético. Então, esse coração, ao pulsar, ele faz essas partículas vibrarem, ele cria um campo, vamos dizer assim, eletromagnético, que tem polo positivo e negativo, e mantém essas partículas unidas, né? E o que seria a energia? As energias, elas são as nossas emoções, ou seja, eu e você somos como se fosse um conduíte dessas energias. Então, pelo nosso corpo passa as energias positivas, mas também passa as energias negativas. E o nosso maior desafio nessa jornada é lidar com as negativas, né? Acho que todos que aqui estão concordam comigo que o nosso maior desafio aqui na matéria é a gente conseguir se libertar das emoções densas, justamente porque a gente é matéria, porque a gente está num plano de emoções densas, né? Que de certa forma tenta puxar a gente lá para baixo, né? Então a gente vai sendo, de certa forma, envolvidos pela vibração média do campo, também, que é denso, o campo de 3D, que vai de alguma forma tentando arrastar a gente de volta para medo, para raiva, para ansiedade, insegurança, né? Culpa, vergonha. Então é literalmente uma luta contra o campo externo que de alguma forma tenta manter a gente na média do plano, que é uma média baixa, a gente está num plano denso, vamos dizer assim, tá? A nossa jornada aqui é justamente sobre a elevação da nossa frequência. Eu e você, eu diria, eu vou dizer no termo que a maioria das pessoas conhece, aprender a amar. Né, incondicionalmente, se possível, porque aí é quando você não baixa mais a sua frequência, né? Se você não condiciona para vibrar no amor, você não tem nada que vai tirar você dessa frequência. Não tendo nada que tira você dessa frequência, você eleva naturalmente a sua frequência e sai da densidade média do plano. E aí, né, nessa frequência, muitas coisas acontecem, né? Então,
Jesus foi a prova viva do quanto essa frequência, quando a gente realmente consegue acessar ela, a gente se torna um com a frequência, né, com a fonte criadora, tá? Onde, né, a gente, de certa forma, acaba manifestando, né, todas as nossas, até mesmo milagres, vamos dizer assim, né, porque a gente se torna um com o Criador, tá? Então é isso, entendendo um pouquinho mais, né, sobre frequência, energia e vibração. E porque isso são importantes. E aí, é importante para tudo que a gente vai ver aqui, entendendo um pouquinho sobre a 3D, vamos começar a entrar no tópico, né, no assunto das dimensões. A terceira dimensão, ela é uma dimensão que ela tem uma faixa de frequência, ou seja, para que eu e você estejamos aqui dentro da terceira dimensão, a gente não pode sair dessa faixa de frequência. Se a gente começa a descer muito, a gente é empurrado de volta para cima, e se a gente começa a subir muito, a gente é empurrado de volta para baixo. Por isso, muitas pessoas têm aquele sentimento de tipo assim: nossa, quando eu tô muito feliz, eu começo a ficar com medo, porque eu acho que alguma coisa de ruim vai acontecer. Né? Naturalmente, quando a gente começa a sair da frequência média do plano, o plano tende realmente a puxar a gente de volta para baixo, tá? E, infelizmente, a 3D ainda vibra muito baixo. Quem acompanha as frequências Schumann, né, que a gente vê que está no processo de elevação aí, sabe que nós estamos batendo 100 Hz, ou seja, a média da Terra ainda é o medo. Né? Então, nós estamos buscando um processo de elevação, está tendo o suporte das dimensões mais elevadas para isso, mas o plano médio ainda vibra muito baixo. E aqui dentro da 3D, somos todos um. Não tem como, não tem distinção. Todos estamos envolvidos pela frequência média desse plano de 3D. Então, a gente contribuir com a elevação da frequência dos demais, a gente, de certa forma, também está contribuindo com a nossa, porque dentro do plano, se o todo não eleva, o todo não recebe, né? Não se envolve por uma frequência maior. Então, por isso faz sentido eu servir o outro, porque o outro e eu, dentro dessa realidade, né, estamos todos interconectados por uma frequência una. Não faz sentido eu causar mal para o outro, porque a frequência negativa que ele vai emitir vai atingir o meu campo. Então, quando, né, não sei, acho que muitos de nós já ouvimos esse somos todos um, talvez com essa, né, compreensão que eu estou trazendo aqui, vocês expandam um pouquinho a visão do que seria somos todos um. Estamos todos dentro de uma bolha de energia, e aqui dentro é a média das frequências que comandam. Então, se eu, de certa forma, causo mal, seja para um ser humano, seja para os animais, que todos que têm, né, pulsação acabam emitindo essa frequência aqui, tudo que é emitido no plano volta, né, acaba atingindo o meu ser. Então é uma ilusão eu achar que o mal ele é feito só, né, para o outro e não vai impactar no meu campo, porque com certeza acaba de certa forma reverberando no nosso ser também, tá? Então é isso, a gente acaba de certa forma, né, ficando aqui. Essa aqui são as frequências de cada emoção. Essas emoções elas estão relacionadas diretamente com o nível de consciência. Então, quando o ser está vibrando aqui embaixo, ele tem nível de consciência mais baixo. Aqui existe muita tentativa de controle, domínio, de revide, de vingança. Aqui existe uma energia muito densa envolvida, né? Então, por isso que quando eu falo, né, a Terra está recebendo tecnologias, inteligências artificiais, que o ser não pode mais vibrar aqui embaixo, porque senão vai usar tudo isso que é muito poderoso, uns contra os outros, e de certa forma, né, pode vir aí uma autodestruição. Por isso, existe um trabalho sendo feito na transição, né, até em conexão com as dimensões mais elevadas, para elevar a frequência e a consciência da raça humana aqui para as frequências mais próximas de quinta, de sexta dimensão, que são as frequências aqui, né, de amor, alegria e paz, tá? Todos de alguma forma estão sendo convocados a trabalhar no seu ser, curar o seu ser, expandir a sua consciência para vir aqui para cima e ajudar no processo de elevação de frequência do plano de 3D, tá? Então, essa é a 3D que nós estamos aqui envolvidos, eu e você, como seres materiais, e como eu falei, existem muitos seres de luz encarnados nesse momento na Terra, ajudando realmente nesse processo da elevação da consciência humana, tá? Então, aqui, né, trazendo já um pouquinho, ampliando a visão sobre as dimensões, nós estamos na terceira dimensão, que seria essa aqui, e nós temos, né, quarta dimensão, quinta dimensão, sexta dimensão, sétima, temos dimensões abaixo, temos dimensões acima, tá?
As dimensões de baixo também é conhecida pelos umbrais, vamos dizer assim, em algumas religiões. A segunda e a quarta dimensão, elas estão muito próximas da terceira, o que faz com que toda consciência e energia que estejam nessas dimensões, elas de alguma forma acabam tendo uma interferência maior na terceira dimensão, tá? Então, vou trazer em termos práticos para quem está aqui compreender, todos que estão a nível de quarta dimensão, nós estamos falando de espíritos, religiões relacionadas com as religiões espíritas aqui da Terra. Né? Então, Umbanda, Kardec, enfim, as vertentes, né, diferentes religiões aí que a gente tem voltado para o espiritismo, e essas energias, consciências, né, elas estão tão próximas da terceira que a gente chama até, que é possível até fazer processos de incorporações, vamos dizer assim, tá? A 2D, como ela é uma camada abaixo, com consciência mais baixo que a terceira, a gente já não conhece como, né, espíritos, espíritos de mais elevados, vamos dizer assim, a gente já dá o nome de obsessores aqui para as consciências de segundas dimensões, que também tem uma interferência muito grande na 3D, tá? O que separa, na verdade, a gente das dimensões é a nossa vibração. Cada dimensão tem uma vibração diferente, então por isso a gente, de certa forma, não tem conexão direta com as outras, né? Como a terceira ainda é uma vibração densa, é matéria, né? A gente ainda está num processo de elevação, vamos dizer assim, mas estamos aqui dentro da faixa de terceira e recebemos, né, a interferência das demais. Então, às vezes, dependendo se a nossa vibração eleva e a vibração do outro plano, né, densifica um pouquinho, às vezes a gente consegue até visualizar alguma coisa relacionada com quarta dimensão, com a segunda dimensão. Se a gente desce um pouquinho aqui, eles sobem um pouquinho, a gente interconecta, né, vamos dizer, e acaba tendo algumas visões. Parece que eu vi alguma coisa passando, parece que eu vi, né? Então, a gente acaba, de certa forma, até tendo uma certa conexão com essas dimensões mais próximas. Agora, quando a gente fala de quinta dimensão e até as dimensões mais baixas, a conexão ela não é tão direta, ela não tem uma conexão tão, né, direta. A quinta dimensão, a gente já não fala em processos de incorporações, a gente já fala de canalizações, né? Então, é possível acessar a nível de consciência quinta e até sexta e até mais? Sim, porém, a gente, de certa forma, não faz uma conexão tão direta com essas dimensões mais elevadas, tá? Então, é possível a gente fazer uma elevação de frequência e atingir essas consciências mais elevadas, porém não é tão direta. E aí, algumas pessoas que estão aqui podem falar, Amanda, mas eu já ouvi falar que tem 12 dimensões, 15 dimensões. Sim, existem várias teorias sobre as dimensões. Existem pessoas que subdividem as dimensões, então, como se a quinta fosse 2 ou 3, a quarta fosse 2 ou 3, então vai dar mais do que 7, com certeza, se tiver subdivisão. E existe também pessoas que realmente acreditam, né, que tem mais do que a sétima, que fala de, né, dimensões além da sétima. Eu trago aqui a visão do que eu tenho dentro do que, né, eu conheço aqui com as dimensões e do que a minha mente, como a minha mente desenha tudo aquilo que eu já acessei energeticamente, tá? Então, eu considero a sétima camada, uma das camadas mais distantes que a mente humana consegue acessar saindo da terceira, mas tem mais do que 7, Amanda? Eu acredito que até tenha, mas a mente de terceira não consegue, na minha visão, na minha concepção, realmente ter uma conexão fluida com qualquer coisa muito acima de sétima, porque acaba ficando muito distante frequencialmente, tá? E aí a mente humana não entenderia, não conseguiria, né? A sétima, ela já é uma camada de vácuo, de vazio, é muito, até difícil de estabilizar nela. Então, de alguma forma, eu, de verdade, né, não acredito que estando em terceira, a gente conseguiria. Mas tem as subdivisões, né? Quem fala de 12, 15, às vezes ela pode ser uma parte da sexta, uma parte da quinta. Enfim, são várias teorias, essa trazendo um pouquinho da visão que eu tenho aqui, tá? Então é isso, a gente aqui, de certa forma, né, como eu falei, tem a conexão mais direta com 4D e 2D, mas sim, podemos fazer conexão com as dimensões ainda mais elevadas, lembrando que todos, de certa forma, estamos na mesma linha de tempo e mesma linha de espaço, né? Então é o mesmo espaço e tempo para todas as dimensões. O que muda é que à medida que a gente vai se afastando, né, a gente vai subindo, fazendo movimentos mais elevados aqui,
a gente acaba, de certa forma, acessando linha de tempo linear, acessando linha de tempo espiral. Quanto mais longe, né, mais zoom out a gente vai dando da linha do tempo, mais visão da linha do tempo como um todo a gente tem. Então, né, para quem gosta de aprofundar um pouquinho mais, tem um conhecimento que ajuda a entender muito a linha do tempo através das dimensões também, que é bem bacana, tá? Então é isso, e agora eu quero trazer para vocês um pouquinho da consciência do que faz um ser efetivamente acessar as dimensões mais elevadas, né? Porque a gente tem aqui muitas ferramentas na Terra e a gente acredito que todos que buscam uma certa expansão, que está em busca de cura e tal, entendem um pouquinho de frequência, vibração e tudo mais, né? E hoje eu quero trazer um conhecimento falando até fisicamente, né, com a questão aqui das ondas, para poder ajudar quem aqui está em busca desse conhecimento, entender o que vocês devem buscar efetivamente para ampliar a conexão com as dimensões mais elevadas, tá? Então, o primeiro ponto que é importante entender, né, se eu quero me conectar com algo mais elevado, eu vou trabalhar na frequência, tá? Eu vou trabalhar na velocidade da onda. Então, tudo que eu mostrei até agora, das emoções, aqueles hertz ali, nós estamos falando a nível de frequência, tá? Então, se eu quero me conectar com algo com frequência mais elevada, né, que está vibrando em uma emoção mais elevada, amor, alegria, paz, que tem normalmente consciência mais elevada, o meu ser, o meu corpo precisa vibrar numa frequência mais elevada, tá? E quando eu falo em frequência, eu falo de velocidade de onda. Ou seja, né, a onda ela tá mais rápida, ela tá mais devagar, mais densa, mais rápida. E aí, quando eu mexo na velocidade da onda, eu mexo na frequência, tá? E aí, nesse caso, vamos dizer assim, né, a gente tem várias ferramentas que trabalham especificamente na frequência. Por exemplo, o Reiki, ele é uma ferramenta mais relacionada com frequência, radiestesia, músicas, as frequências musicais. Quando a gente fala em decretos, quando a gente lança cargas de palavras positivas, a gente também está mexendo com a frequência. A maioria esmagadora das ferramentas que nós temos no plano terreno, ele vai trabalhar na frequência do ser, tá? A maioria vai trabalhar na frequência. Dentro do conhecimento que eu busquei e busco aqui, não são muitas ferramentas que atuam na ressonância, tá? E hoje eu quero expandir a sua consciência, a sua visão sobre a ressonância, porque acessar dimensões mais elevadas, você vibrar mais alto não significa que você vai acessar dimensões mais elevadas, tá? Eu vou mostrar depois novamente as dimensões e vou explicar a diferença das ondas ali em cada uma. Então, você vibrar mais alto não significa que você vai conectar com as dimensões mais elevadas, tá? Então, aqui é importante. Agora, você vibrar mais baixo, mais alto e mexer na amplitude da sua onda, aí sim você aumenta consideravelmente as chances de conexão com as dimensões mais elevadas, tá? Então, vamos entender um pouquinho mais do que é ressonância. Primeiro, gosto de trazer uma referência de ressonância, que eu acho que não tem como falar de ressonância para quem, né, busca expansão de consciência, e não falar do Hélio Couto. O Hélio Couto, ele é um dos precursores, eu não sei se tem alguém antes dele, talvez até tenha eu que desconheço, mas da ressonância. Então, o Hélio Couto, ele oferece ondas de ressonância para a humanidade, que ele chama de ressonância harmônica, tá? E ele, inclusive, tem todo um caminho que as pessoas têm que seguir de conteúdos para poder entender melhor sobre essa questão da ressonância, para poder receber a ressonância que ele entrega. Para vocês verem como esse conteúdo, né, esse conhecimento sobre ressonância, ele é sério, é um conteúdo que a gente deve levar a sério. Por quê? A gente mexer na amplitude da nossa onda, do corpo físico, ela vai abrir possibilidades muito elevadas para a nossa expansão, para a nossa evolução. Mas tem que fazer isso com responsabilidade. Porque quando a gente mexe na amplitude, a gente não eleva só para cima, a gente eleva para baixo também. Por isso o Hélio Couto ele faz exatamente um trabalho ali de realmente uma expansão de consciência do ser, tá? Então, é importante, né, acessar esse conhecimento com responsabilidade. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui também, né, porque o projeto Reconfigure-se, que é o projeto que eu encabeço aqui, ele também trabalha com ressonância, a gente também atua com ressonância, não é harmônica, ela é metatrônica, né, ela vem aí de um arcanjo chamado Metatron,
Mas é uma ressonância poderosíssima também, forte. Enquanto a diferença um pouquinho da nossa, até para vocês entenderem, a do Hélio Couto é uma ressonância que você fica vários dias usando, então você fica meio que de forma constante ampliando a onda do ser, né? A nossa, às vezes, a maioria das atividades, das práticas, dos cursos que a gente oferece, ela faz de forma pontual. Então a gente tem uma ferramenta que faz toda uma preparação da frequência antes para depois ampliar. E aí a gente amplia, fica um período com ela ampliada, reverbera por uns dias, mas depois volta. Então, de certa forma, o ser ele não precisa de tanto conhecimento como a do Hélio Couto, que ele vai se manter com a frequência mais elevada, com a amplitude, né, da onda mais alta. Então, se você, né, vai viver uma experiência, é uma coisa. Se você vai manter o seu ser com a onda mais elevada constantemente, é outro conhecimento que a gente precisa realmente adquirir, tá? Mas então é isso, falando um pouquinho, entendendo, né? Mexer na frequência, mexe na velocidade, mexer na ressonância, mexe na amplitude. Atuar com ressonância, mexe na amplitude, tá? Como eu falei para vocês, aqui a gente oferece, né, diversas, tanto no individual, no grupo, nos cursos, todo o trabalho que eu faço aqui, ele tem conexão com a ressonância metatrônica, né? A gente usa um método, chama método Reconfigure-se, que é a união de geometrias sagradas, frequências musicais e decretos. Cada ferramenta dessa tem como objetivo, tem um objetivo específico, né? Os decretos, ele colocar o campo em modo positivo, em polo positivo, para ter, né, desconexão com o negativo. As frequências musicais vai manter a frequência mais alta, né? E a ressonância metatrônica entra fazendo a amplitude da onda, onde a gente consegue liberar, né? A gente fala soltar a consciência para que ela possa ancorar em quinta e sexta dimensão e conseguir visualizar a vida fora do programa mental, que a gente chama aqui, né? Porque estando na onda de frequência da terceira dimensão, a gente está sempre no mesmo nível onde o problema foi criado, e do mesmo nível de onde o problema foi criado, dificilmente a gente consegue resolvê-lo, né? Então, por isso, os processos de cura, libertação, desbloqueio, né, eles são muito mais intensos, eles são muito mais poderosos quando eles são feitos a níveis de outras dimensões, tá? Ah, Amanda, mas quando você fala que eu, né, vou me conectar, vou acessar a quinta, sexta dimensão, o meu corpo vai para a quinta, para a sexta dimensão? Essa é uma pergunta que eu já ouvi falar muito aqui, assim, muita gente já falou essa curiosidade, né? Como é que faz? Mas tem uma transição de matéria do corpo? E a resposta é não, né? O corpo físico, a gente serena ele, a gente faz realmente um processo de elevação de frequência para ele desacelerar e ele fica na 3D. Quem vai para a quinta e sexta dimensão é a consciência, tá? E aí realmente a gente, justamente toda a ferramenta, ela tem todo um trabalho que é feito, né, com as três ferramentas aí, o método, ele tem todo um trabalho que é justamente para que o corpo físico não interfira nessa conexão, que é natural se o corpo estiver denso, que ele não deixe a consciência efetivamente fazer os movimentos que precisa para ampliar, né, para expandir, para curar, para libertar nessas conexões, tá? Então, a ressonância metatrônica, ela é feita usando geometrias sagradas. Você que aqui comigo está, né, e de repente decide não avançar, conhecer mais sobre o projeto e tal, procura o conhecimento sobre cubo de Metatron. Essa é a geometria sagrada que vai te dar, né, possibilidades de conexão com outras dimensões, quando você faz uso dela corretamente com as dimensões mais elevadas. É uma geometria que ela tem, ela é um veículo interdimensional, tá? E ao mesmo tempo um acelerador quântico. Então, processos de cura, libertação, eles acontecem de uma forma muito mais poderosa usando essa geometria sagrada. É realmente uma geometria, não é sagrada, né, à toa. São a tal das pirâmides que a gente fala, né? Lá dentro tem a Merkaba, que é as pirâmides invertidas, né, interconectadas. E as pirâmides definitivamente elas ampliam a nossa conexão com as outras dimensões. Tanto essas pirâmides como as pirâmides que a gente vê aqui no plano da Terra, elas não foram construídas à toa, porque quando a gente tem, né, a pirâmide, a gente tem um ponto ali que realmente concentra a energia, concentra a informação, concentra a transmissão, né, vamos dizer assim. E aí a gente consegue tanto conectar como receber. Não é à toa, né, que eu falei que as pirâmides elas são consideradas aí um grande conhecimento para a gente ampliar a visão, né, a conexão com as dimensões mais elevadas, tá? Então, a gente consegue ativar a multidimensionalidade do nosso ser.
todos somos multidimensionais em essência, ser de luz. É que nós estamos há tanto tempo sendo mantido em baixa frequência que a gente usa a nossa multidimensionalidade por não ter consciência do poder que essa multidimensionalidade é capaz de nos oferecer. A gente usa, a gente transita pela linha do tempo, já naturalmente, todos nós fazemos isso, mas a gente volta para o passado para sofrer e vai para o futuro para ficar ansioso. Então, por não saber usar a multidimensionalidade a nosso favor, a gente acaba, de certa forma, acessando com a frequência baixa, e aí a gente acaba não conseguindo fazer nada, né? Só vai lá e acaba ficando lá no sofrimento, ou vai para frente e acaba só ficando criando caos ali no cenário logo à frente, né? Que está por vir. Então, mas existe um conhecimento que uma vez que a gente acessa, uma vez que a gente entende, a gente usa a multidimensionalidade, que é esse navegar da consciência pela linha do tempo, e também o ancoramento dessa consciência em conexão com consciências que já estão mais elevadas que nós, por isso eles, né, podem, de certa forma, contribuir com a nossa evolução, que contribui muito para a nossa elevação como seres humanos, né, tanto na vida pessoal como na vida espiritual, tá? Então, é possível, sim, fazer a ativação multidimensional. E aí, quero explicar rapidamente aqui para vocês, deixa eu pegar aqui as anotações, como a gente... Aí, pronto. Um pouquinho sobre frequência e para vocês entenderem visualmente, né, o que seria trabalhar na ressonância, mexer na amplitude da onda, por que é possível acessar as dimensões mais elevadas uma vez que a gente trabalha com ressonância, tá? Então aqui nós estamos na 3D e aqui a gente tem... Por que a gente está na 3D? Porque a nossa onda tem uma altura que mantém a gente na 3D, que é aquela faixa de frequência que eu mostrei ali para vocês, né? Então eu posso fazer, ela pode estar mais rápido, ela pode estar mais devagar, né? Que ela está mais espaçada. E aí a gente vai manter, mas de certa forma o pico dela fica aqui, né? A parte de baixo fica aqui. Eu não mexo na amplitude. Então, quando eu trabalho com frequência, eu mexo na velocidade, mas eu não mexo na amplitude dela, tá? Então, o que vai me manter sempre na 3D, sempre na 3D. Aí, aqui eu vou trazer representação, mas ela tem a ver com velocidade da onda, tá? Vamos imaginar que a 3D tem a parte mais baixa e a parte mais elevada de frequência, tá? Então, se eu vibro numa frequência mais alta aqui, eu geralmente estou conectada mais com quarta dimensão. Se eu vibro numa frequência mais baixa, eu ganho conexão mais com a segunda, os obsessores, né? Que fica lá atazanando, a velocidade do pensamento acelera, a gente entra na rádio de frequência mais baixa, que é mais perturbada, mais tumultuada, e quando eu já vou para uma frequência mais elevada, paz, amor, alegria e tal, eu já começo a acessar as frequências um pouco mais elevadas ali. Se é bom estar na quarta, vocês imaginam o que é sentir a frequência de quinta, tá? Se é bom a gente só ir para a paz e, ai, que alívio, já saí do tumulto ali de baixo. Vocês imaginam quando a gente mexe na ressonância e a gente amplia realmente para níveis maiores do que quarta, né? Se só de chegar perto da quarta, que é vir para cima aqui, já melhora, imagina, né, o que é realmente fazer uma experiência que conecte com as mais altas. Então, quando a gente trabalha com qualquer ferramenta, né, como a que a gente, como eu falei, o cubo de Metatron é uma das ferramentas, tem outras, né, o Hélio Couto usa outra ferramenta, enfim. Quando a gente trabalha com ferramentas que possibilitam a conexão mais elevada, a gente mexe na onda, né? Então, o que o método, por exemplo, que a gente tem aqui faz? Primeiro, ele joga o ser aqui para cima da terceira dimensão para mexer na amplitude da onda, tá? Então, é importante porque aí a média da onda vai ficar aqui em cima. Depois, a gente mexe na amplitude da onda. Então, mexer na amplitude da onda significa que a gente vai fazer movimentos, né, de ampliar a altura da onda. Então, quando eu trabalho com ressonância, eu amplio a altura da onda. Então, eu jogo o ser com uma frequência mais alta e, ao aplicar uma ressonância, eu mexo na amplitude e a expansão da onda acaba dando a possibilidade da consciência ancorar em níveis mais elevados, né? Que traz aí a possibilidade de uma conexão com consciências que já chegaram lá. E as consciências que já chegaram lá já fizeram o caminho que a gente precisa fazer para chegar também. Então fica muito mais fácil de passar a informação para a gente, ensinar o que a gente precisa aprender, para a gente poder subir e poder realmente manter o nosso ser de forma efetiva numa frequência mais elevada, tá? Então, na minha visão, vamos dizer assim, na minha jornada aqui, de certa forma, entender que eu posso ficar usando ferramentas para ficar elevando a minha frequência o tempo todo? Posso, mas
se eu não conseguir entender tecnicamente, né, eu não conseguir efetivamente resolver na raiz o problema de estar baixando a minha frequência, eu vou estar sempre dependente dessas ferramentas, do reiki, da radiestesia, vou estar sempre dependente de ferramentas externas para elevar a minha frequência. Agora, existe um caminho que, quando eu consigo realmente elevar a minha consciência, entender o porquê que eu estou baixando a minha frequência e parar de baixar a frequência, que aí eu não preciso ficar refém de, né, de ficar fazendo coisas específicas para a frequência elevar. Eu naturalmente me levo para as frequências mais altas e me mantenho nessas frequências mais altas, que essa, na minha visão, é a razão, né, da gente, de certa forma, faz parte da nossa jornada, né? Aprender a ir para essas frequências mais elevadas e se manter lá, tá? Então, ótimo aqui, trazendo um pouquinho da expansão de consciência sobre as dimensões para vocês entenderem um pouquinho, tá? E aí eu quero trazer um pouco do conhecimento do porquê que a gente fica aprisionado nessas frequências baixas aqui de terceira dimensão, né? E aí eu vou entrar no tópico, né, no ponto que é relacionado com a compreensão de que a nossa mente é um sistema. E o sistema, ele é um sistema que está aprisionado em consciência né, em baixa consciência, vamos dizer assim. É uma mente que, de certa forma, ela tem padrões de códigos e configurações que, de alguma forma, vai mantendo o ser aprisionado em loopings de pensamentos. Então, são como se fosse, né, configurações que já estão pré-programadas, que cada experiência que a gente vive gera um pensamento, gera um sentimento, dá uma vibração. De acordo com a energia que a gente sente, a gente reage e a gente tem um resultado, né? Então, quando a gente chega numa certa altura da vida, a gente literalmente, o nosso programa já está todo configurado e faz com que a gente fique reproduzindo sempre os mesmos comportamentos, forma pensamento, forma sentimento, que vai gerando sempre a mesma vibração, que vai gerando sempre o mesmo resultado. Né? Por conta do quê? Das reações que a gente tem diante de cada situação que vai acontecendo. Então, a gente está indo numa direção, algo externo acontece, a gente tem uma reação, volta de novo para aquele mesmo lugar. Então, seja no relacionamento, seja no profissional, seja na vida financeira, a gente fica nesse looping infinito, né, de sempre repetir os padrões que vão deixando a gente sempre na mesma realidade, tá? Nossa mente é um sistema literalmente criador de realidades, né? A gente está criando através do sentimento, dos pensamentos, a nossa realidade a todo momento. E aí, uma vez que eu fui entendendo que o que mantinha o meu ser naquelas vibrações mais baixas, e o que eu ia efetivamente precisar fazer para sair dali, que era a minha, né, começou a ser a minha busca, depois que eu comecei a entender tudo isso, eu entendi que eu ia precisar acessar essa configuração mental para que eu pudesse realmente quebrar esse ciclo em algum momento, né? Que eu ia continuar tendo as mesmas experiências até, né, que eu realmente mudasse a minha vibração efetiva, porque a minha vibração estava chamando essas experiências para eu aprender o que eu tinha que aprender. Então, eu tinha que eu ia acabar pensando a mesma coisa, sentindo, tendo a vibração, só que não ia poder ter a mesma ação para poder ter um resultado diferente. Então, né, eu ia ter que, de certa forma, me manter em um estado de consciência para não deixar o looping finalizar e chegar no mesmo resultado, né? E aí comecei realmente uma jornada interna aqui de busca de ampliar a compreensão sobre esse programa mental, né? Por isso até o método ele chama Reconfigure-se, porque eu entendi que a multidimensionalidade dá muito poder da gente trabalhar nesse sistema mental, tá? Nesse programa mental. E aí eu vou voltar para aquele ponto que a gente começou, onde eu perguntei sobre a barreira invisível que estava entre a gente e a vida que a gente desejava. E foi exatamente com toda essa compreensão, esse conhecimento, né, entendendo que na multidimensionalidade eu conseguia mexer ali no meu programa mental e mudar essa vibração, que eu comecei a compreender que a barreira invisível que tinha entre o meu ser e a vida que eu desejava era uma vibração, era apenas a vibração. É uma vibração que, de certa forma, me fazia acabar tendo sempre o mesmo movimento e acabar, de certa forma, ficando naquele looping, né, de vai e volta, ou de nem vai e acaba, né, que quando está indo já retrocede, e impedindo efetivamente de chegar onde o meu ser desejava, né, a vida que o meu ser desejava, tá? Então, depois de uma longa jornada, eu finalmente compreendi que a vibração está relacionada diretamente com quem eu me torno, quem eu escolho ser diariamente diante dos desafios. Né? Que eu poderia entender toda a teoria religiosa, espiritual, quântica, mas que se eu não aplicasse na prática a teoria, a vibração não ia mudar. Né? Que eu poderia falar sobre amor, eu poderia ficar rezando 1000 vezes, eu poderia ficar, né, indo para a igreja o quanto fosse, como a gente vê em muitos casos,
mas que se eu não trouxesse, né, esse conhecimento para a realidade e eu não trabalhasse nesse sistema mental para ele parar de ser quem ele era, para ele parar de vibrar, sentir, julgar, culpar, condenar, se eu não trabalhasse nesse programa mental para eu mudar lá na raiz, na base do meu ser, a vibração, eu não ia criar novas realidades, porque aquela, mesmo que eu conscientemente falava que eu queria, né, vamos dizer, amar incondicionalmente, que eu queria, de certa forma, me tornar uma pessoa melhor, enquanto isso não fosse real, mesmo que conscientemente eu não queria sentir aquilo, se eu tivesse sentindo, eu criaria de novo e de novo aquela realidade do sentimento. Então, que não adiantava eu tentar fingir sentimento, né? Aquele sentimento precisava ser real, precisava efetivamente acontecer. Eu percebi que só me tornando uma pessoa melhor, eu vibraria realmente mais elevado e sairia dos loopings infinitos que me faziam chegar sempre nos mesmos resultados. E eu vi na prática, que a evolução externa em todas as áreas da vida está relacionada diretamente com a evolução interna. Muitos de nós acabamos ficando aprisionados na ilusão de que tem que mexer fora, quando a gente, na verdade, a jornada efetiva que nós estamos fazendo aqui na matéria, ela é interna, ela é espiritual, né? Por isso, no momento em que eu realmente entendi na prática que externamente só mudaria se eu mudasse internamente, foi o momento em que eu intensifiquei a minha jornada espiritual, porque eu entendi que, embora parecesse que eu estava fazendo uma jornada fora, na verdade a jornada era toda interna. Mudava dentro e fora, o cenário se adaptava à nova vibração que vinha, né? Sempre conectando e desconectando pessoas, cenários, situações, de acordo com a vibração que eu emitia, vamos dizer assim. Então, que eu me tornar um ser melhor, eu avançar numa jornada espiritual, ia fazer naturalmente a criação de novas realidades. Então, eu não precisava efetivamente ficar correndo atrás de novas realidades, correndo atrás da prosperidade, correndo atrás. Eu tinha que aprender a me tornar um ser melhor, porque era sobre ser para ter e não ter para ser, né? Eu acho que todos, de alguma forma, em algum momento da vida, entendemos isso. Não é sobre apenas querer mudar a vibração, é sobre encontrar os caminhos efetivos para essa elevação. Né? Então, não é algo que a gente faz de forma momentânea, algo que a gente usa uma frequência ali, uma sessão de alguma coisa específica que vai elevar de forma momentânea, mas se lá dentro do meu ser eu estiver vibrando negativo, eu estiver com raiva, não estiver perdoado, eu não estiver realmente, né, parado de julgar, parado de olhar para o outro, parado de me vitimizar, se eu não tiver elevado como ser, eu ia continuar vibrando na escassez, na raiva, no medo, ia continuar criando aqueles cenários, né? Se eu continuasse achando que estava faltando amor, alegria, paz, eu ia continuar emitindo sinal de falta, ia continuar emitindo, né? Criando escassez e mais escassez e mais escassez, porque na verdade toda a minha realidade está sendo criada com a minha vibração. Olha a importância, né, de eu acessar, de eu ter conhecimento, né, de ferramentas que me ajudem a mexer nessa vibração. Com as dimensões mais elevadas, eu compreendi que existem 3 pilares que mantêm a humanidade aprisionada em baixas vibrações, gerando escassez em todas as áreas da vida, tá? Eu quero compartilhar um pouquinho isso com vocês, porque acho que a gente, de certa forma, vai se identificar aqui com esses pontos, né? A maioria da humanidade, de certa forma, ela está com o campo emocional congelado, tá? Elas estão aprisionadas em emoções como medo, culpa, vergonha, frustração, que ficam presas no corpo e no campo energético, criando um campo de ressonância com a falta e atraindo, né, não conseguindo atrair o que deseja, mas o que vibra, né, o que está vibrando. Então, o sistema mental ele já cria naturalmente. O sistema mental ele está imitando outros sistemas que vieram antes dos seus, né? A gente aprendeu essas vibrações por ressonância dos pais, dos antepassados, né? A gente acaba que tem a vibração errada no DNA. Muitos de nós já temos essa vibração errada no DNA. Então, manter o ser humano, né, com esse campo emocional congelado acaba mantendo, né, todos de certa forma aprisionados nesse campo de falta, tá? A matrix mental, né, um sistema de crenças herdados que te faz acreditar que a vida é difícil, espiritualidade e prosperidade são opostos, por exemplo, que você precisa sofrer para ser digno de receber. Então existe um monte de configurações que foram instaladas no nosso ser que mantém a nossa mente literalmente aprisionada sem conseguir avançar, né? Então
É como se a gente estivesse dentro de uma prisão, literalmente. É uma prisão, só que ela é mental. Parece que, né, a gente nem precisa de prisão fora. Quando a mente está bem aprisionada, ela é a suficiente para paralisar qualquer ser. Então, infelizmente, é um sistema que às vezes não veio nem dessa, né, dessa geração, vamos dizer assim. A gente acabou sendo, né, herdando aí das pessoas, né, que entregaram o DNA para que a gente pudesse existir hoje aqui. E de certa forma também recebemos essa informação de forma constante no campo, o que vai aprisionando e mantendo os seres aprisionados todos aqui na 3D. E a teia da 3D, né, que é um campo coletivo de baixa frequência que mantém a maioria das pessoas hipnotizadas, anestesiadas por redes sociais, consumos compulsivos, reações impulsivas e distrações, desconectadas da sua missão e da fonte. Então, a melhor forma de tirar um ser, né, de fazer esquecer o que ele veio fazer aqui, é colocar ele para se distrair com coisas, né? E é isso que a maioria dos seres estão, infelizmente, né, aprisionados aí em vários processos hipnóticos que a gente chama aqui, né? E que acaba que, de certa forma, não consegue efetivamente se libertar, né? Ficar aprisionado nessa teia realmente, tá? E aí, quero falar um pouquinho do método Reconfigures, que atua exatamente contribuindo com esses 3 pontos que nós trouxemos aqui. É uma tecnologia espiritual canalizada que atua diretamente no campo vibracional, abrindo portais internos de conexão com outras dimensões e ajudando a gente a sair desse estado, né, vamos dizer assim. Porque uma vez que a gente está nesse lugar, né, hipnotizados, com o campo emocional congelado ali, e a gente, né, se mantém aqui em terceira dimensão, é muito mais difícil a gente conseguir sair desse estado, tentando resolver o problema no mesmo nível em que ele já está acontecendo, no mesmo nível que ele foi criado. Tá? Por isso, para mim, né, para as pessoas que eu me conecto aqui, que venho já, né, como eu falei, há 5 anos trabalhando, tem sido muito efetivo a gente usar a multidimensionalidade no nosso processo de evolução e elevação. Né, não só do ser, né, de como seres humanos, mas da nossa elevação espiritual também. Tá? Então, o método ele eleva a frequência vibracional, desativa padrões limitantes do campo mental e emocional, reestabelece a conexão com a missão espiritual, porque a gente acessa, né, essas dimensões mais elevadas e começa a entender mais do que está acontecendo aqui. Coloca de volta no fluxo natural da manifestação, porque a gente sai da frequência média do plano, né, da frequência de sobrevivência, de escassez do plano, tá? E como resultado dessa elevação, e aí realmente é um resultado, a realidade começa a refletir uma nova vibração. Né? Então a gente eleva o nosso ser, aprende o que tem que aprender, desce, aplica o que aprendeu, e a vibração vai naturalmente elevando, né? Vai fazendo com que a gente se torne mais elevado e não precise usar ferramentas constantes para poder ficar elevando, né, de forma pontual. Então o medo vai se dissolvendo, as ideias vão fluindo, a vida se reorganiza, a abundância começa a chegar com mais facilidade. A gente para de sobreviver e começa a co-criar em conexão com as dimensões mais elevadas, tá? E para aqueles que aqui estão e têm interesse, né, nessa jornada interna, eu quero fazer um convite para dar um passo além do que esse que nós estamos dando aqui. Hoje a gente deu um grande passo que foi entender um pouco mais sobre as dimensões, sobre, né, como conectar com essas dimensões, mas tem como a gente ir muito além do que isso e eu não quero, né, deixar de dar essa possibilidade para aqueles que sentem no coração de avançar com esse conhecimento, né, de poder ter acesso a essa ferramenta, entender um pouco mais sobre tudo isso que a gente falou até aqui e muito mais, tá? Então eu quero trazer para vocês falar um pouquinho mais sobre o Ativando o Potencial de Ser Humano, que é um conteúdo que a gente tem aqui, que eu ofereço aqui, tá? Deixa eu só ativar aqui. Que é um conteúdo que vai ter aulas exclusivas para, né, expansão de consciência sobre aspectos extrafísicos com práticas para conexão com uma espiritualidade mais elevada, tá? Então, o Ativando o Potencial do Ser Humano é um dos conteúdos que eu tenho aqui, eu diria... Não foi um dos meus primeiros conteúdos. Obviamente, ele foi fazendo alguns ajustes ali nos conteúdos. Ele tá, né, com um conteúdo muito legal, mas ele é um dos preferidos que eu tenho aqui, porque é realmente onde tudo começou e onde eu estava realmente compreendendo tudo que eu trouxe até aqui. Durante algumas entregas desse conteúdo aqui, eu convidei as pessoas que aqui estavam para vir comigo para os Códigos da Abundância, eu vou falar sobre ele aqui também, mas depois eu percebi durante a conexão com essas pessoas de que elas estavam querendo, né, realmente um conhecimento que não era só
relacionado com a ativação da abundância, mas também querendo entender mais sobre tudo isso. Por isso, né, eu resolvi trazer essa oportunidade do ativando o potencial do ser humano, tá? É um convite para se desenvolver multidimensionalmente, para romper o véu da ilusão da separação entre as dimensões. Uma mente, uma vez expandida, nunca mais volta ao seu tamanho natural. Então, é um conteúdo que vai efetivamente trazer uma ampliação de visão sobre toda a realidade que nós estamos vivendo aqui, vai ampliar a conexão sobre as egrégoras de luz que atuam nessas dimensões mais elevadas, como a gente usa essas ferramentas para ampliar a conexão e as práticas efetivamente também para quem quer realmente, né, dar um passo além e não só, vamos dizer, conhecer. Eu falo que quando a gente vai mergulhar, por exemplo, você pode ter um conteúdo sobre mergulho, né? A pessoa vai explicar para você, olha, você coloca o óculos, você coloca, né, o snorkel, você faz isso e faz aquilo. E você pode efetivamente dar um mergulho. Uma coisa é diferente da outra. Você entender, você falar sobre a multidimensionalidade é como se você estivesse realmente falando sobre um mergulho. Né? Olha, você põe a máscara, você usa, aí você entra lá, você vai, né? Aí você vai sentir a água e tal. Agora, você dar um mergulho, efetivamente, é um outro passo, né? Então, e com certeza você aprende muito mais sobre mergulho mergulhando do que falando sobre mergulho. Então, é um convite para você dar um mergulho, caso, né, você realmente queira entender na prática o que é essa reconexão e como ela pode efetivamente contribuir com a sua jornada, tá? Para quem decidir, de certa forma, avançar e ter uma conexão maior com conteúdos, né, do estilo que eu estou trazendo aqui, eu vou liberar o código da abundância junto com esse conteúdo. Como eu falei, nas últimas aulas, eu estava fazendo o convite para as pessoas virem para o código da abundância, mas eu entendi que elas queriam um conteúdo mais profundo e os códigos da abundância, que é um programa, não é só conteúdo, ele tem conteúdo também, mas ele é mais um programa para a gente fazer ativações dos códigos da abundância no dia a dia, com decretos, né? Então, é um programa para ampliar compreensões sobre a dinâmica da prosperidade segundo as leis espirituais, né? É um convite para desinstalar códigos da escassez e ativar o sistema criador de realidades para manifestar abundância em todas as áreas da vida, tá? Então, ele é um conteúdo, eu diria até complementar, porque lá a gente vai entender de forma mais, o Ativando o Potencial vai entender de forma mais profunda sobre multidimensionalidade e aprender a usar ela, né, a favor da sua evolução pessoal, e os códigos são práticas diárias, onde a gente trabalha, né, ali tem um grupo, os códigos da abundância tem um grupo, onde a gente tem, inclusive, todo mês tem o desafio de 21 dias, fazer os decretos com os áudios, com ativações dos códigos da abundância a nível multidimensional, usando as geometrias sagradas. Então, realmente é uma jornada que a gente faz ali todo mês. A gente vai sustentando essa vibração para manter o nosso ser em um estado de vibração de abundância, para atrair abundância em todas as áreas. Lembra, abundância, né? Eu gosto sempre de repetir isso aqui, que às vezes as pessoas pensam que abundância é só dinheiro, é dinheiro também, mas ela não é só. Né? Abundância de amor, né? Abundância de relacionamentos harmoniosos, de alegria, de paz, tudo isso, de certa forma, também é abundância. Falta é falta, né? Falta de amor, falta de alegria. E abundância é abundância, tá? Então, nos códigos da abundância, a gente, né, seria um programa, enquanto um é um conteúdo para aprofundar, para mergulhar, para expandir consciência sobre a multidimensionalidade e como ampliar a conexão, né, com a espiritualidade mais elevada. Os códigos da abundância são práticas diárias para manter o seu ser numa vibração de abundância de forma mais efetiva, vamos dizer assim, diariamente, tá? Então, os dois conteúdos, hoje, né, o objetivo é realmente trazer algo especial para quem tem interesse de aprofundar e entender mais sobre a multidimensionalidade e como usar ela na sua evolução, e também quer, de certa forma, emanar, né, manter o seu ser numa vibração de abundância para poder transformar a sua realidade com uma nova vibração, tá? Esses conteúdos você consegue, vamos dizer, adquirir qualquer um deles nas minhas redes sociais, nos links que eu tenho, na minha plataforma da Hotmart, na comunidade lá, pelo valor de 970 cada um deles, tá? Então você tem aí acesso tanto ao conteúdo do Ativando o Potencial do Ser Humano, como dos códigos da abundância. Mas hoje o objetivo é realmente trazer algo diferenciado para quem aqui comigo está, tá? Os dois produtos hoje, pessoal, esse daqui vai ser só hoje mesmo, tá? Porque eu mantive o valor dos códigos, né, que eu tinha oferecido, os códigos da abundância, para fazer, porque hoje, né, eu não queria mudar o valor e de repente, enfim,
não ter um parâmetro ali para saber se realmente o que atraiu foi o produto ou foi o valor efetivamente. Então, mas esse valor está muito baixo pelo que eu vou oferecer com o Ativando o Potencial do Ser Humano junto ali, tá? De verdade, até eu implementei o Ativando o Potencial do Ser Humano para fazer essa oferta para vocês hoje, com conteúdos de geometria sagradas, para aprofundar um pouquinho mais. E definitivamente essa é a última vez que eu vou oferecer nesse valor. É porque eu precisava oferecer o mesmo valor da última aula para poder efetivamente né, ver se é o conteúdo ou o valor que vai fazer a diferença quando eu faço essa oferta aqui para vocês. Mas vai ser no mínimo 770, no mínimo nas próximas vezes, porque é um conteúdo que tem um valor e esse valor realmente é uma oportunidade. Então, se você que está aqui comigo sente, né, que é um conteúdo que faz sentido, que você tem interesse de se conectar, aproveita, principalmente, né, porque um é um conteúdo e o outro ele tem o programa, que é algo que vai manter você ali de forma conectada com o grupo, que vai manter você numa vibração mais elevada, recebendo mensagens diárias, recebendo decretos semanais, né? Os decretos são semanais, as faixas de frequência que você vai usar com a geometria sagrada são semanais também, mas as mensagens são diárias. E você ali no grupo a gente vai se motivando a fazer os decretos para a gente manter a vibração mais elevada, para a gente começar a criar realmente novas realidades mais abundantes, tá? Além do conteúdo que é maravilhoso para ampliar a visão sobre a prosperidade de acordo com o mundo espiritual. Garantia incondicional. Entrou lá, sabe? Faz o seguinte, meu 49 por mês. Entra lá, verifica tudo, vê os tópicos. O Ativando o Potencial do Ser Humano é sensacional. Eu amo o conteúdo e os códigos da abundância, tá incrível a jornada no grupo. O conteúdo também é maravilhoso, mas o grupo ainda é melhor. Então, entra lá, fica 7 dias com a gente, né? Navega, assiste todas as aulas se você quiser, veja se realmente é algo que faz sentido para sua jornada. E se por qualquer razão não fizer, pede seu dinheiro de volta. 7 dias a gente não tem porquê. A última coisa que a gente quer é ficar com o valor de quem não viu o valor no que a gente está entregando. Eu realmente, né, ofereço a garantia de forma incondicional, porque eu me sinto segura. Se você estiver buscando esse conteúdo, aqui você vai encontrar um conteúdo profundo, não é raso, tá? Você vai encontrar um conteúdo com práticas para você realmente ir além, né, dar um passo além na sua evolução pessoal e espiritual, tá? Definitivamente é um conteúdo valioso. E todos os nossos produtos têm o método Reconfigure-se. Então, a gente sempre vai atuar com a reconfiguração mental. As práticas, os códigos da abundância, sempre vai atuar a nível mental, né? E leva a frequência, o método, literalmente, ele leva a frequência do corpo físico, ancora a consciência com níveis de dimensões mais elevadas. E ali, nessas dimensões, a gente atua na configuração mental. E em conexão com seres de luz, com seres, né, com egrégoras mais elevadas, e aqui a gente fala de reino estelar, reino arcangélico, né, que atuam de forma direta na ajuda, né, na contribuição aí da nossa evolução como seres humanos aqui na Terra, tá bom? Seres de luz, que delícia estar com vocês aqui. Então vou concluindo, aí deu certinho com toda a nossa interação, 1h30, que é o que eu gosto de fechar mesmo, para não estender muito nem para vocês, nem aqui para mim. Gratidão por esse momento maravilhoso, gratidão por você abrir o seu coração para ouvir o que o meu coração tem para dizer. É sempre uma honra me conectar. Desejo a todos que aqui estão uma noite abençoada, muita luz, muita paz, muito amor e muita alegria. Sabe por que eu te desejo tudo que tem de mais alta frequência? Porque quando você chegar lá, todo o resto vai ser uma consequência. Então você não precisa se preocupar com mais nada. Vai para o amor, vai para a alegria e vai para a paz, porque essas frequências vão criar toda a realidade que você está buscando, que você está correndo atrás aí, se esforçando. Vai para as altas frequências, porque é de lá que a gente cria as realidades que a gente busca. Beijo no seu coração e até a próxima.